Milhões de pessoas em Teherã foram mergulhadas na escuridão. As luzes das ruas apagaram-se, os semáforos falharam e as bombas de água pararam. Em uma metrópole de 14 milhões, a vida civil e militar se rendeu ao silêncio e à incerteza em questão de segundos. O exército iraniano foi subitamente mergulhado em profunda escuridão e pânico. Túneis subterrâneos se transformaram em um pesadelo. As comunicações militares foram cortadas e os assassinatos ocorrendo junto a essa escuridão estão desencadeando uma séria paranoia de espiões dentro do regime. Esta onda de escuridão que atualmente envolve Teherã não foi apenas uma falha técnica ou uma coincidência militar. Pelo contrário, foi o sinal mais marcante de que a guerra havia entrado em uma nova fase. O Irã há muito tempo enfrenta a escassez de água e recursos energéticos básicos. E essa crise era mais evidente na capital, Teherã. Neste momento crítico, em vez de atacar diretamente as bases subterrâneas de difícil acesso do exército iraniano, as forças dos Estados Unidos e de Israel miraram nas artérias de energia que as alimentavam. Na noite de 29 de março de 2026, as forças da coalizão atacaram as linhas vitais de transmissão de energia que se estendiam da província de Al-Borz até o coração de Teherã. Esta operação, envolvendo aproximadamente 150 aviões de guerra israelenses e o uso de cerca de 120 munições guiadas de precisão, não foi um bombardeio convencional. A seleção dos alvos foi altamente específica. Os alvos incluíam torres de alta tensão, estações de transformadores e nós de conexão críticos. Em particular, a região de Caré e as zonas 4, 7, 11, 13 e 14 de Teherã sofreram diretamente o impacto desta manobra estratégica, e a capital foi mergulhada na escuridão instantaneamente. Imagens da região destacam danos específicos em pontos críticos de conexão em vez de crateras massivas, sugerindo o uso de munições de precisão projetadas para interromper a transmissão em vez de causar destruição generalizada. O Ministério da Energia do Irã afirmou que a situação estava sob controle e que fragmentos de estilhaços haviam danificado as linhas de transmissão. No entanto, a situação no terreno superou em muito a narrativa oficial. Uma grande parte da capital permaneceu no escuro por horas, e a interrupção do fornecimento de energia desencadeou um efeito dominó com consequências muito mais graves. Centros financeiros pararam, caixas eletrônicos e terminais de ponto de venda deixaram de funcionar e transferências eletrônicas de dinheiro foram interrompidas. Os elevadores em edifícios altos pararam de funcionar, os semáforos falharam e, mais criticamente, as enormes bombas elétricas que fornecem água para a cidade foram desligadas. A falha dos caixas eletrônicos, a interrupção dos terminais de ponto de venda e a paralisação das transferências eletrônicas de dinheiro estão preparando o terreno para um ambiente de caos emergente rapidamente na vida civil. A perda de acesso à água potável para milhões de pessoas em poucas horas tem o potencial de causar sérios distúrbios. O apagão contínuo da internet criou um vácuo de informações. Em um ambiente onde as fontes oficiais estavam em silêncio, rumores e pânico se espalharam. No entanto, o aspecto mais crítico deste apagão é seu impacto sobre o IRGC e as Forças Armadas iranianas. O complexo militar de Parshin, localizado a leste de Teherã, o coração dos programas de desenvolvimento de mísseis balísticos, é uma enorme cidade subterrânea construída metros abaixo do solo e protegida por concreto de metros de espessura. Do lado de fora parece uma fortaleza inexpugnável. No entanto, essas instalações têm uma grande vulnerabilidade, sua dependência absoluta da rede elétrica de superfície. Se as linhas de alta tensão forem atingidas e o fluxo de eletricidade for cortado instantaneamente, esses enormes complexos subterrâneos enfrentam o perigo de se transformarem instantaneamente em gigantescos túmulos de concreto. Porque a capacidade desses abrigos de respirar e manter suas funções vitais depende inteiramente da eletricidade. Quando as enormes bombas de ventilação industrial que forçam toneladas de ar fresco para o subsolo param, o nível de oxigênio dentro começa a cair rapidamente, e o acúmulo de gás tóxico atinge níveis críticos. Não é apenas a ventilação. Instalações tão profundas no subsolo requerem bombas de água enormes que operam continuamente para drenar a água subterrânea. Quando a energia acaba, as bombas param, e surge o risco de inundar os túneis. Além disso, os sistemas de pressão de água que fornecem água limpa para milhares de militares dentro falham imediatamente. Talvez a questão mais crítica seja o estado dos servidores e radares militares, considerados o cérebro da guerra moderna. Os supercomputadores e as unidades de processamento de dados de radar nos centros de comando e controle geram uma quantidade enorme de calor.
Sem sistemas de refrigeração industrial massivos, esses sistemas devem ser desligados ou queimam em minutos devido ao superaquecimento. Quando o fornecimento de energia para, os sistemas de refrigeração também param, e bilhões de dólares em tecnologia militar instantaneamente ficam cegos e surdos. Claro, neste ponto você pode perguntar: essas instalações vitais não têm geradores de backup massivos? Uma base subterrânea realmente depende apenas da rede elétrica da cidade? Claro que não. Existem geradores a diesel e sistemas de baterias de backup dentro. No entanto, isso introduz um problema logístico militar muito sério. Manter todos os sistemas de alerta antecipado de um país, radares de defesa aérea e complexos de túneis massivos funcionando com geradores de reserva por dias a fio não é uma situação sustentável. Radares de alto consumo de energia no estilo AN/TPI-2 ou centros de dados massivos esgotam o combustível dos geradores a uma taxa incrível. Em um cenário onde as linhas de suprimento já estão sob ameaça de aeronaves inimigas e voos de reconhecimento constantes são realizados sobre a superfície, transportar continuamente caminhões-tanque de diesel para esses abrigos é suicídio militar. Portanto, os sistemas de energia de backup são projetados não para salvar o sistema, mas apenas para desligá-lo com segurança ou fornecer uma resposta de emergência de curto prazo. A destruição das linhas de energia limitou a vida útil operacional dessas instalações a questão de horas. O dano infligido por este ataque assimétrico à cadeia de comando militar, no entanto, é de uma natureza muito mais estrutural. O apagão nacional de internet e comunicação ocorrendo simultaneamente com a queda de energia cortou o fluxo de dados como uma faca. A maior força de um exército reside na sua capacidade de processar inteligência em tempo real do campo e emitir ordens rapidamente para suas unidades. A incapacidade dos mecanismos de tomada de decisão de receber dados de radar do campo, juntamente com a interrupção dos canais de comunicação seguros entre os comandantes, torna a gestão de crises quase impossível. Embora atacar a rede elétrica possa parecer, à primeira vista, uma operação técnica, em sua essência, é um movimento estratégico massivo na guerra psicológica. A força da autoridade civil e militar que sustenta um Estado depende em grande parte do senso de segurança que pode proporcionar ao seu povo e às suas próprias instituições. No entanto, a escuridão de 29 de março quebrou o escudo intocável da capital que o regime construiu ao longo dos anos, semeando uma semente de profunda desconfiança entre a elite e a estrutura de comando. Percebendo que não há mais lugar para se esconder na escuridão da noite, o comando do IRGC está passando por um período de intenso pânico. Esta série de operações que se estende além de Teherã é combinada com o alvo de líderes de alto nível em cidades críticas como Isfahan. A perseguição de figuras como Hassan Hassanzadeh, o membro-chave da facção Mohammad Rezaoula, responsável pela segurança interna de Teherã, em áreas que acreditam ser seguras, está desencadeando uma séria paranoia de espiões dentro do regime. Incapaz de determinar a fonte dos vazamentos de informações, a estrutura de comando está começando a suspeitar de suas próprias unidades. Crescentes suspeitas sobre quem está colaborando com o Mossad ou com a inteligência da coalizão estão reduzindo a comunicação entre os comandantes ao mínimo. Neste ambiente onde o medo substituiu a coordenação, a velocidade de reação do exército regular e dos guardas está se aproximando de um estado de aniquilação. Em vez de se unirem contra um inimigo comum, uma estrutura militar assolada por conflitos internos e rumores de execuções está entrando em um processo autodestrutivo sem a necessidade de intervenção externa. Os reflexos dessa impotência nas ruas pintam um quadro ainda mais trágico. As forças de segurança, sofrendo com a escassez de pessoal e um colapso no moral, estão recorrendo a métodos inimagináveis para preencher as lacunas. Relatórios de campo, indicando que até mesmo crianças de 11 anos estão sendo usadas em postos de controle ao lado de forças milicianas importadas do Iraque, demonstram a extensão da crise de mão de obra. Em um cenário onde o pessoal treinado está diminuindo, enviar pessoal inexperiente e jovem para o campo não é um ato de resistência militar, mas uma declaração de colapso sistemático. Caminhonetes tocando marchas por alto-falantes nas ruas, tentando criar uma sensação de autoridade. Na verdade, ecoam como uma prova auditiva de quão superficial o controle do regime sobre a sociedade se tornou. A situação não é diferente no tabuleiro diplomático. Encurralado, o regime está trazendo alegações infundadas de operações terrestres para o primeiro plano para desviar a atenção da crise interna e manipular a opinião pública internacional.
A acusação do parlamento iraniano de que os Estados Unidos estão planejando uma invasão terrestre em grande escala, seguida por um ultimato vazio de 12 horas, é vista menos como o pensamento racional de um Estado e mais como as lutas desesperadas de um regime tentando ganhar tempo. É bem sabido que as forças da coalizão não têm plano de ocupar um vasto território com dezenas de milhares de tropas. A doutrina moderna visa imobilizar o inimigo dentro do seu próprio território, colapsando a sua infraestrutura. Enquanto reage ao alvo de campi universitários evacuados, tentar ocultar o fato de que essas áreas foram convertidas em instalações militares usadas como escudos civis mina completamente a credibilidade da diplomacia. Em última análise, este regime operacional em várias camadas prende o regime em um aperto militar, econômico e psicológico. Não foram apenas alguns transformadores ou linhas de transmissão que foram danificados. O contrato de segurança do Estado com seu povo e a imagem de força que projetava para os aliados regionais sofreram danos sérios. O processo em desenvolvimento funciona menos como uma força externa de destruição e mais como um catalisador que acelera a decadência interna. Analistas observam que, quando a desintegração dentro das fileiras de liderança, a fragilidade da infraestrutura civil e o isolamento diplomático convergem, a fase final do jogo foi alcançada. O desmantelamento do complexo militar de Partin e da rede circundante está produzindo consequências secundárias e terciárias que paralisam diretamente as redes logísticas econômicas, civis e regionais. Teherã não é apenas a capital do Irã, mas também o centro operacional de uma vasta rede de procuradores que se estende pelo Oriente Médio. Forças de milícia no Iraque, Síria e Líbano operam sob uma cadeia de comando diretamente ligada ao quartel-general central do IRGC. O enfraquecimento das redes de comunicação na capital devido a cortes de energia ou dependência de sistemas de backup deixa elementos de procuração a milhares de quilômetros de distância subitamente cegos e surdos. Incapazes de receber inteligência em tempo real, aprovações e transferências de fundos ou diretrizes operacionais do centro, esses grupos se encontram isolados no terreno em uma posição de armadilha. Esta situação oferece às forças da coalizão uma ampla janela operacional em toda a região, enquanto enfraquece significativamente as capacidades de influência transfronteiriça do Irã. Em um contexto militar, os efeitos dessa reação em cadeia sobre a dominância do espaço aéreo são decisivos. A privação de fontes primárias de energia para radares de alerta antecipado, particularmente sistemas de alto consumo de energia como o AN/TPIETIS-2, faz com que os sistemas operem de forma intermitente ou resultem em uma redução de seus alcances de detecção. Graças a esta estratégia, conhecida como cegando o urso, os aviões de guerra israelenses ganham a capacidade de realizar operações sobre os céus de Teherã com muito mais facilidade. Mesmo que o escudo de defesa aérea do regime não seja completamente destruído, sua integração é interrompida, transformando-o em uma estrutura fragmentada e ineficaz. Esta estrutura fragmentada é reduzida a um mecanismo capaz apenas de reações locais e desesperadas, em vez de demonstrar uma resposta defensiva coordenada. Imagens ao vivo capturadas enquanto a situação ainda se desenrolava refletem de forma transparente a incerteza nas ruas e a impotência do aparato de segurança. As relações de aliança regional também estão sentindo o impacto desta onda. A imagem da administração de Teherã como incapaz de proteger sua rede de energia está abalando a confiança dos atores regionais que dependem dela. A falha do Estado em garantir a segurança em sua própria capital cria uma base psicológica que pode levar seus aliados em países vizinhos a buscar alternativas. Em uma região onde os laços logísticos confiáveis foram rompidos, com exceção do Catar, o Irã está lentamente se confinando dentro de suas próprias fronteiras. Esta paralisia sistemática está deixando cicatrizes profundas, não apenas nas linhas de energia, mas também nos centros nervosos diplomáticos e geopolíticos do país. A estratégia empregada pelas forças da coalizão está entrando na literatura como uma espécie de cerco inteligente que esmaga o país sob seu próprio peso interno e dependências infraestruturais sem a necessidade de uma ocupação militar tradicional. A escuridão que envolveu Teherã na noite de 29 de março não foi apenas uma simples falha de infraestrutura. Agindo com perspicácia estratégica em vez de força bruta, as forças da coalizão miraram o sistema nervoso do Estado e o paralisaram em poucas horas. Esta operação revela a nova face da guerra moderna, visando não as tropas de linha de frente do inimigo, mas as artérias de energia, redes de comunicação e a espinha dorsal logística que as mantém de pé. Um cerco inteligente em vez de uma ocupação clássica, esmagando o inimigo sob o peso de suas próprias dependências de infraestrutura.
Não importa quão profundas sejam as bases subterrâneas militares iranianas, sua dependência da rede de energia de superfície continua sendo sua maior vulnerabilidade. E uma vez que essa vulnerabilidade é exposta, os mesmos pontos podem ser alvo em cada nova onda de ataques. A capacidade de reparo do Irã pode não acompanhar o ritmo dos ataques da coalizão. Quando o vento muda, não são apenas as torres que caem, pode ser toda a estrutura militar conectada a essas torres. Quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, por favor, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos